aqui recebendo a presença da corporação aqui, né, do Corpo de Bombeiro, né, justamente para que a gente possa, né, iniciar alguns trabalhos relativos à Semana de Prevenção a Incêndio. Então eles vieram aqui, né, fazer algumas explicações do trabalho, da importância desse trabalho, não só do combate, mas da prevenção, e explicar algumas questões que envolvem esse problema que eles trabalham assiduamente para prevenir, para combater, assim como também algumas questões relativas ao primeiro socorro. Então eu vou pedir que vocês tenham bastante atenção, se tiverem dúvidas, perguntar, trouxeram aqui equipamento para dar uma explicação realmente como funciona o trabalho deles, e que vocês aproveitem bastante para tirar dúvidas e aprender com esse momento, ok? Muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo trabalho, e a gente agradece aí esse momento de aprendizado, tá bom? Fique à vontade. Bom dia, gente. Sargento Justino, Sargento Rafael, Sargento Vilela, o comandante de operações hoje, o nosso motorista, o Cabo Rabeno. Vocês sabem a importância do Corpo de Bombeiros, assim como o diretor falou? Vocês têm noção da importância do Corpo de Bombeiros para a sociedade? O que vocês acham que o bombeiro faz na comunidade? Qual é o nosso trabalho? Apagar fogo, resgatar os animais, essas coisas assim. Então ela falou da questão do combate a incêndio, também do resgate dos animais e o resgate também das pessoas. Também, né? Então a gente trouxe um pouco dos materiais para falar um pouquinho do trabalho da gente. Esse aqui é o nosso equipamento de proteção, no caso para combate a incêndio. É uma capa, calça, bota, luva e capacete, materiais que protegem a gente das chamas. Aqui a gente tem um moto portador, um moto rebolo, que é para fazer arrombamento, é um material que corta ferro, se a gente tiver que fazer arrombamento em alguma residência, para poder resgatar uma vítima. Aqui a motosserra é para corte de madeira. A gente tem outros equipamentos aqui, que é o raligan, tesourão, o raligan para fazer arrombamento também de portas, o tesourão para cortar cadeados, corrente, abafador para combate a incêndio, para apagar fogo em vegetação. Esse aqui é um material para captura de cobra, que a gente também é uma pinça. A gente também faz esse tipo de trabalho. Se entrar uma cobra na residência de vocês, vocês também podem estar pedindo para a gente ir lá fazer a retirada. Esse aqui é para captura de cão. A gente passa um enforcador, passa na cabeça do animal e puxa, né? Aqui o cabinho para fazer a captura. Esse cilindro aqui, ó, a gente utiliza tanto para combate a incêndio, quanto em operações com produtos perigosos, que aqui dentro tem ar comprimido. A gente vai conectar a máscara no equipamento, prender ela na face, para a gente não respirar o ar do ambiente, para a gente não inalar fumaças e gases. Então a gente vai utilizar o ar que está comprimido dentro do cilindro. Aqui é uma mangueira para combate a incêndio, esguicho de combate a incêndio. A gente conecta na viatura, pressuriza para poder jogar água nas chamas. Esse equipamento aqui é o desencarcerador. Eu estou falando rápido, mas depois, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Esse equipamento aqui é o desencarcerador. A gente utiliza ele com a pinça para poder fazer corte em metais. Por exemplo, se uma colisão de veículo, a pessoa ficar presa dentro do veículo, a gente consegue arrombar a porta, fazer cortes de volante, pedais, para retirar a vítima das ferragens. Tá bom? Esse é um pouquinho dos materiais que a gente tem outros materiais, mas aqui basicamente dá para falar um pouquinho do trabalho da gente, que é combate a incêndio, resgate. Poderia também fazer algumas demonstrações, mas não vai dar tanto tempo. Mas no caso a prancha, para atendimento pré-hospitalar, de como imobilizar uma vítima, botar na prancha, levar para a ambulância, para transportar para o hospital. Então, um pouquinho do nosso trabalho. Mas, por exemplo, se vocês precisassem do socorro do bombeiro hoje, como que vocês fariam para acionar o corpo de bombeiro? Liga para qual número? 193. Isso aí. Vocês podem estar ligando no 193, que a gente, através da nossa central de comunicação, a gente vai acionar o socorro para vocês. Tá bom? Quer falar um pouquinho, Rafael? Quero saber se tem algum voluntário ter a sensação de como que é estar vestindo essa roupa de aproximação. Eu. Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Rafael, o Rabelo foi pegar dele? Vai ficar muito grande. O Rabelo Fica igualzinho no
Pessoal, bom dia. Qual que é o número do Corpo de Bombeiros? Bom, isso é muito importante, tá? Vocês se depararem com uma situação de emergência, né? A melhor medida de segurança que a gente tem é a prevenção. A gente pede para que os nossos dias de serviço a gente nunca tenha que sair para trabalhar. Mas se for necessário, nós sairemos. Então vocês se deparando com uma situação de emergência, uma colisão de veículos, por exemplo, a principal medida é vocês ligarem para o 93 mesmo e solicitar orientação pelo próprio telefone. Porque vocês podem ver a quantidade de equipamentos de proteção que a gente utiliza para poder estar agindo nesse tipo de atividade. Porque se vocês tentarem abordar uma vítima sem essa proteção, vocês correm o risco de se tornar outras vítimas. Seja um incêndio residencial, seja uma colisão de veículos, tá? As manobras de primeiros socorros, né? Essas a gente consegue fazer. Pode fazer a demonstração, né? Pode. A gente vai fazer alguns aqui. Acho que enquanto ele veste aqui, a gente pode fazer. Vamos fazer uma simulação? Vamos. Ó, fazer uma simulação aqui. Digamos que tivesse acontecendo com algum de vocês aí. Por exemplo, uma criança chupando um pirulito, solta aquela bolinha do caminho e agarra na garganta. Como que a gente poderia fazer? Vou tirar o capacete aqui para facilitar. Mas como que a gente poderia fazer uma manobra para desobstruir as vias aéreas? Porque a gente sabe que se a pessoa não respirar, ela vai a óbito. Concorda? Uma pressão. A gente tem uma região do abdômen, a gente chama de diafragma, né? Se a gente fizer uma pressão forte em cima desse diafragma, a gente consegue fazer com que o ar expulse esse objeto que a gente chama de corpo estranho, que esteja obstruindo as vias aéreas. Então o Rafael ele vai demonstrar aqui mais ou menos a posição para vocês terem noção de como fazer. Né, Rafael? Digamos que eu esteja com algum objeto preso na minha garganta. Então, vocês vão observar caracteristicamente que a pessoa não consegue respirar. Vai ficar tentando fazer força na garganta e não vai respirar. A primeira coisa que a gente pede para a pessoa, nesse tipo de obstrução, é para ela mesmo tentar jogar o objeto para fora. Né? A gente pede para ela tentar tossir. Tenta tossir ou expelir o objeto. Na maior parte das situações que a gente aborda, é a forma como a pessoa consegue expelir esse objeto. Tá? Se esse tipo de obstrução, a pessoa estiver emitindo algum tipo de som, ela estiver falando com dificuldade, né? Mas ela está conseguindo respirar um pouquinho, né? Aí, qual que é o tipo de procedimento que a gente faz nessa situação? A gente encaminha essa pessoa direto para o hospital. A gente não precisa fazer a manobra de desobstrução na obstrução parcial. Isso. A obstrução vai ser parcial o médico que vai fazer, né? Exatamente. A obstrução parcial é o que, pessoal? Aqui, quando a gente passa pela nossa boca, tem dois tubinhos. Um desce para o estômago e o outro vai para o pulmão. Se a obstrução for só indo para o estômago, a gente tem condições de levar essa pessoa até um posto de saúde, um hospital, para ela receber o tratamento adequado, caso ela não consiga expelir esse objeto. Agora, se a obstrução for total, que é a obstrução das vias aéreas, e aí a pessoa ela não consegue falar, você pede, amigo, fala. Não consegue falar, tenta tossir, vê se você consegue jogar o objeto para fora. Se não houver nenhum tipo de procedimento para retirada desse objeto, essa pessoa ela vai entrar em estado de inconsciência e de parada respiratória. E se ela parar de respirar, fatalmente o coração dela vai parar também. Então a gente tem que entrar com a manobra necessária, que a gente chama de manobra de Heimlich. Tá? Então você vai procurar aqui, né, a posição do peito, e aí o que? Mais ou menos assim, um pouco acima do umbigo, entre o umbigo e a região do peito. Aqui é o abdômen da pessoa. Aqui que está mais ou menos localizado o diafragma, onde a gente vai ter que fazer uma forte pressão. Uma mão fechada. Então, para facilitar, fecha a mão, apoia em cima do umbigo. Aí você vai girar a mão. Girou ela em cima do abdômen e vem com a outra mão, apoia em cima para fazer a pressão. Essa pressão ela é em forma de J, como se fosse desenhar o J.
Você puxa para dentro e para cima. Para dentro e para cima, que ela vai forçar o ar contra o objeto para expelir o Eu objeto. apoio por trás e você coloca uma perna à frente, Para apoiar a pessoa. outra atrás, acha a posição e comprime. Até a pessoa expelir o objeto. Tem que fazer Apoia na barriga de vocês mais ou menos assim, a posição do umbigo. isso. A mão vai vir aqui, ó, mais ou menos na posição do umbigo, e vocês vão girar. Em cima, é quase na altura do estômago mesmo. Se a vítima for muito obesa, ou se for uma gestante, por exemplo, que pode acontecer, aí a gente evita comprimir próximo a essa região abdominal. A gente vai mais para cima, próximo à região torácica. A gestante, vocês vão perceber que tem essa dificuldade, correto? O bebezinho está dentro da barriga, como é que vai comprimir em cima do bebê? Exatamente. Aí vai ter que ser na região, Mais próximo à região torácica, aqui, o fim externo. ok? Entendeu? Só que aí essa pressão, normalmente ela vai ser feita até com a vítima deitada. Vai deitar e vai fazer a compressão em cima do tórax mesmo, nessa região onde é osso, entre a região intermamilar. No caso, vítima muito obesa ou gestante. Pessoal, todo mundo conhece o Gabriel? Sim! Se não conhecer, vocês nem saberiam quem estava aqui atrás, né? Não dá nem para reconhecer. Gabriel tá com aproximadamente Ele é irmão do pão mesmo? Ele é irmão do pão mesmo? Filho? de 20 a 30 quilos acima, além do peso dele, pessoal. Para estar aqui com esse equipamento. Apesar de ginásio, Tá pesado, Gabriel? Tá não? Tá leve? dá uma volta aqui. Não. Então você vai até lá, ó, perto daquela árvore e volta. Vai lá. Apoia. Vai levantar não. Como é que ele não levantou o tabalete? Cara, você é maluco de correndo, Atenção. Uma salva de palmas aí pro Gabriel. Deu pra ver bem na prática o quanto é difícil a gente se movimentar com todo esse equipamento. Porém, se a gente não tivesse toda essa proteção, seria totalmente inviável nós aplicarmos as novas técnicas de incêndio que nós aplicamos hoje na corporação, né, que são as técnicas de combate a incêndio urbano. Hoje a gente tem plenas condições, tendo todo esse equipamento de segurança, de entrar em um prédio em chamas. A gente não combate só do lado de fora. O prédio ainda em chamas, o prédio ainda pegando fogo, nós fazemos a incursão graças a esse equipamento de proteção aqui. É pesado, é de difícil mobilidade. Durante os nossos treinamentos a gente faz dessa forma, faz com corrida, faz cansado e ele nem estava com o equipamento de proteção respiratória ligado aí. Dificulta ainda mais a nossa mobilidade. É muito pesado, cara. Vocês gravaram? Pode ser. Bom, então vou deixar vocês agora manusear um pouquinho dos equipamentos e passando de um para um, só para vocês terem um contato, tá? Pode ir passando daqui para lá. Deixa eu passar aqui.
aí, né? Gabriel! Assim ela faz a expansão. Faz ao contrário. Assim ela faz forte ou compressão. Pesado? Bem pesado também. Pode começar. Mais um voluntário. Uma menina agora, uma menina voluntária. Segura pra mim, por favor. Consegue segurar sozinho? Vou fazer uma foto sua. Faz o fundo. Ah, tá.
agora, aqui, só pra gente molhar no telefone. Cuidado com o filho. Rafael! Sabe mais a perna com o braço? Vamos por cima. Faz o seguinte, esse braço aqui, ó, ela perdeu o contrário. Passa por cima da mangueira. Aí. Não, não. Isso. Você que tá combatendo incêndio. Vou mandar pra ele chegar. Já não, pai. Chega aqui, ó. Oi, eu tava com essa. Pode passar por fora.